Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bom? Estamos de volta, né, com mais essa disciplina de articulação dos conselhos tutelares de direito com todo o sistema de garantia de direito, com a rede, né? E hoje nós temos aqui a honra, né, de estar dividindo aqui a conversa, a aula com o nosso promotor de justiça, Dr. Marcos Tessila. Seja muito bem-vindo e fique à vontade. Ok, boa tarde a todos. Eu que agradeço, especial acolhida. A Rose, como assim a gente já conhece aqui em Porto Velho, é militante na área dos direitos de criança e adolescente há muitos anos, tem uma grande experiência, uma grande expertise nessa área. Com certeza a aula será muito interessante e irá enriquecer ainda mais o conhecimento dos conselheiros que estão por toda a Amazônia Legal. Muito bom. E aí a gente vai, né, aproveitando, né, a experiência do Dr. Tessila com toda a questão também do Ministério Público, e dentro do nosso tema a gente vai conversar um pouquinho dessa articulação com os conselhos tutelares e o Ministério Público. Então hoje vai ser uma aula bem legal. Não é que as outras não tenham sido, todas são bem legais, né? E como sempre a gente conta com a participação de vocês. Estamos aí chegando bem no finalzinho, Dr. Tessila, desse projeto da Escola de Conselhos, estamos aí na reta final, e vale lembrar que dentre todos esses atores, né, que trabalharam por trás para que esse evento acontecesse, essa escola acontecesse, o Ministério Público, né, na pessoa do Dr. Tessila, também foi um ali que nos ajudou muito para que esse evento acontecesse. A causa é nobre, o desafio é grande. Quando se expandiu para toda a Amazônia Legal, ficou um desafio ainda maior. Mas eu acredito que os resultados são extremamente positivos. Eu tive a oportunidade de ontem dialogar com os mais variados polos. Gostei muito da metodologia, gostei da distribuição das aulas, dos módulos, e eu acredito que todos têm a ganhar com essa formação, em especial todos aqueles que trabalham nessa temática afeta a criança e adolescente. O Ministério Público foi apenas mais um parceiro, mas o mérito é em especial do IFRO e de todos aqueles que fazem parte, a Actron, que você tão bem preside. Eu acho que o mérito é de vários, mas o resultado é extremamente proveitoso, segundo o que eu pude observar ontem. Muito bom. Bom, agora nós vamos fazer assim vamos lembrar, né, do que a gente conversou ontem. Ontem nós conversamos um pouquinho com relação à articulação do Conselho Tutelar com o Poder Executivo, né, a importância de você, conselheiro tutelar, de você, conselheiro de direito, estar presente na elaboração da lei orçamentária do seu município, né? Especialmente o conselho tutelar, porque há uma determinação pelo Estatuto da Criança e do Adolescente com relação a essa obrigatoriedade dele estar acompanhando e dele estar auxiliando. Falamos também um pouquinho com relação às secretarias de assistência social, né? Que 99% dos conselhos tutelares e de direito são ligados a esta secretaria em especial. E aí conversamos um pouco também com relação à tipificação. Nós encaminhamos no grupo um PDF com relação à tipificação, se você teve tempo, né, de dar uma olhada, né, ver mais no detalhe como que funciona cada serviço, cada situação, o que cada CRAS, cada CREAS, né, tem ali dentro do seu equipamento para poder atender melhor essa demanda da criança e do adolescente. E hoje nós vamos falar agora com relação à articulação do Conselho Tutelar com a saúde, né? Então, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Ontem a gente com a professora Graciele, a gente ouviu algumas informações muito importantes, interessantes com relação à saúde da criança e do adolescente. E aí, agora a gente vai ver de que forma que eu, conselheiro tutelar, de que forma que eu, conselheiro de direito, posso estar articulando a questão da saúde no meu município ou no meu estado. Então, isso a gente precisa ter muito claro, né, de que
mais uma vez eu vou repetir, nós conselheiros tutelares, a gente não pode ficar, né, atrelado apenas aos atendimentos. A gente precisa também aí exercer essa função, né, uma função mais política de conversação, de procurar os secretários para conversar. De repente, se você não conhece quem é o secretário de saúde do seu município, do seu estado, né, é importante que você vá ao colegiado, se apresente, né, veja qual é a dificuldade que esse secretário está tendo ou com essa equipe técnica, né, que atende aí as crianças e adolescentes do seu município, qual é a dificuldade que eles estão tendo, né? Então, a partir do momento que eu conheço um pouco da dificuldade do outro, eu vou conseguir entender e saber em que ponto que eu posso ajudar, em que ponto que eu posso trabalhar junto com esse ente que faz parte do sistema de garantia de direito, tá? Então, hoje nós vamos tratar com relação a esse assunto. A organização do Sistema Único de Saúde, SUS, em nosso país está estruturada em 3 aspectos: rede, regionalização e hierarquização. Estes são os pilares que sustentam o modelo de atenção à saúde, conforme dispõe o artigo 198 da Constituição Federal. O modelo de atenção à saúde vigente está organizado por níveis de complexidade dos serviços, cuja atenção básica constitui porta de entrada para o acesso ao SUS, de forma que se estrutura conforme preconiza o Decreto número 7.508 de 2011, em seu artigo 9º, inciso 1 ao 4. São portas de entrada as ações e os serviços de saúde nas redes de atenção à saúde, os serviços: 1. De atenção primária; 2. De atenção de urgência e emergência; 3. De atenção psicossocial; e 4. Especiais de acesso aberto. Então, ontem a professora Graziele falou, né, com relação da estrutura do SUS, que ela teve como base, como modelo, a estrutura do SUAS, né, de alta e média complexidade. E o que é importante o conselheiro saber? Esses níveis, né? Então, o importante é, quando eu for atender uma criança ou uma adolescente que está numa situação de violação de direito da saúde, eu preciso saber para qual equipamento eu vou encaminhar, para que a minha requisição, ela surta o efeito, né, necessário, aquele que eu estou esperando. Então, vamos supor que eu vou encaminhar um caso aí que seja da competência do Estado, né, de alta complexidade. Não, mas eu vou encaminhar para o município, porque eu estou aqui no município e eu quero encaminhar para o município. Eu sou conselheiro tutelar, eu vou requisitar e acabou a conversa, né? E aí não vai surtir o efeito que você está esperando dessa requisição. E esse direito à saúde desse menino ou dessa menina não vai ser garantido, porque você estava requisitando por um lugar equivocado. Então, é importante que os conselhos tutelares e o de direito, porque o Conselho de Direito ele vai fazer a fiscalização, ele precisa, cada sistema de saúde, ele precisa ter a inscrição no Conselho Municipal. Isso é extremamente importante. Ontem a professora também falou sobre isso. Então, todos esses níveis de complexidade, nós precisamos compreender. Uma outra coisa que a gente precisa compreender também, e que não é indicado que se faça, é em dizer, a mãe chega no conselho e diz: olha, a minha filha está com uma dor aqui na barriga do lado esquerdo, eu estou achando que é apendicite. Aí você vai requisitar o médico para atender, né, atendimento, lá requisito que seja feita a cirurgia dessa criança, porque eu acho que está com apendicite. Gente, esse não é papel do conselho fazer isso, até porque o conselheiro tutelar, ele não estudou para ser médico. Ele foi escolhido pela população local para ser conselheiro tutelar. E mesmo que esse conselheiro tutelar
tenha uma formação de enfermagem ou uma formação de medicina, ele não vai poder prescrever isso, ele não vai poder exercer essa função, porque ele está no período como conselheiro tutelar. Então, assim, as requisições que são encaminhadas para a saúde, ela precisa ser uma requisição geral, né? Requisito, atendimento de saúde, tal. E, claro, fazendo um relato, uma descrição daquilo que você ouviu da mãe ou daquilo que você ouviu do adolescente ou da própria criança. Então, isso é importante a gente estar sabendo também. Uma outra coisa que a gente precisa compreender é o caráter fiscalizador que o Conselho Tutelar tem. Né? O artigo 95 do Estatuto, ele diz que o Conselho Tutelar, o Ministério Público e o Judiciário, eles são órgãos fiscalizadores da política da criança e do adolescente, das entidades que atendem a criança e o adolescente. Então, é importante que dentro do plano de ação que vocês vão escrever ou que vocês já escreveram, conste momentos de visitação a essas unidades de saúde, né? Conste aí momentos de não somente de visitação, né, para ver como tá, mas uma fiscalização mesmo, né, com um instrumental, ele é adequado para aquilo que você precisa e dentro do que o ECA estabelece como direito à saúde desse menino e dessa menina. Então, a gente precisa pensar isso, né? Então, quando você recebe uma denúncia de que no posto X não tem um pediatra para poder atender esse menino e essa menina. Então, o que você faz? Você corre lá e vai fazer o atendimento? Não, não é o papel do conselho esse. O que eu vou ter que fazer? Eu vou requisitar, né? Eu vou em loco, vou saber conversar com a direção do posto de saúde ou do hospital, vou conversar, vou saber o que está acontecendo, porque isso faz parte da articulação, né? Eu vou saber o que está acontecendo, por que está acontecendo aquilo, qual é a dificuldade que esse hospital ou esse posto de saúde está tendo com esse profissional, né, que é o médico indicado para atender a criança. Ah, mas por que não tem? Porque está de folga? Porque está de férias? Ah, então a gente vai ter que chamar o secretário de saúde, né? A gente vai ter que fazer uma requisição para o secretário de saúde, porque o objetivo do conselho é garantir o direito desse menino de saúde. Então, isso a gente precisa entender. Como eu vou saber isso? Trabalhando e entendendo as complexidades que existem em cada nível de estado ou município. Também é importante a conversa com tanto o diretor do posto, tanto a equipe técnica que trabalha ali, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. É importante na questão da Secretaria de Saúde também os profissionais, os técnicos, os conselhos chegarem e conversarem e até expor para eles, porque em alguns locais, em algumas situações, e isso eu digo porque nós já passamos por isso, a gente chegar num determinado posto de saúde e conversar com a equipe e falar que eles precisam comunicar ao Conselho Tutelar nos casos que eles atendam ali de situações de maus tratos, né, de abuso, que eles têm que comunicar, eles são obrigados a fazer essa comunicação. E alguns deles não saber. Alguns deles simplesmente, não, mas eu não sabia que isso era obrigado, né? Um exemplo, uma adolescente de 12, 13 anos está fazendo ali o acompanhamento porque ela está gestante, né? E isso tem que ser comunicado porque caracteriza-se crime, né, de abuso sexual. Então, isso, muitas das vezes, o profissional de saúde não sabe, não tem essa informação. E aí, chega o Conselho Tutelar com a informação de que o médico tem a obrigação de comunicar, conforme aí o artigo 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vejam que nada do que a gente está falando, nada do que a gente está orientando está fora daquilo que o Estatuto estabelece. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente e as leis que vêm aí complementando são leis que vai dar fortalecimento para que a sua atuação seja efetiva.
Então, vamos ver o que diz aí o artigo 245 do Estatuto. Deixar o médico, olha aí, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente. E aí, o profissional que deixa de fazer essa comunicação, ele pode ser multado, né, uma infração administrativa, multado com uma pena de multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se em dobro o caso de reincidência. Então, o que acontece? Muitos não sabem disso, né? Muitos não têm essa informação. E uma coisa é importante nós ressaltarmos neste artigo, que aqui o ECA diz assim: comunicar à autoridade competente os casos que tenham conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação. Então, quem é a autoridade, eu tenho que saber quem é a autoridade competente para investigar situações de crimes. Não é o Conselho Tutelar, né? Então, o hospital, o médico, ele precisa comunicar à polícia os casos que ele tem conhecimento, né, com relação a maus-tratos, suspeita ou confirmação desses maus-tratos. Então, o crime precisa ser comunicado para quem vai exercer a função de investigar e de punir, né? E o Conselho Tutelar vai ficar fora? Não, o Conselho Tutelar também precisa ser comunicado. Para quê? Para aplicar a medida de proteção conforme o 101 que estabelece no Estatuto, ok? Então, entendemos? Então, assim, é bom orientar isso. Ah, não, mas eu só comuniquei ao Conselho Tutelar. Então, comuniquei e o Conselho não fez nada, né? Tá do mesmo jeito. Não, porque a comunicação foi especificamente para um órgão, e este órgão ele tem uma atribuição específica no Estatuto, ok? Então, isso também é articulação. Então, a própria saúde precisa saber e conhecer qual é a rede, qual é o sistema que tem à disposição dela para essas situações. E quem vai fazer essa informação? Quem vai fazer essa informação é o Conselho Tutelar, né? Que vai fazer todo esse contato político, administrativo, né, com essas entidades. Para que tudo isso fosse facilitado, né, e ontem a gente ouviu isso também, para que tudo isso fosse facilitado, o Ministério da Saúde criou a ficha de notificação de investigação individual de violência doméstica. Em alguns lugares essa ficha muda de nome, mas basicamente é esse instrumental que vem a comunicação para os conselhos tutelares. Geralmente quem faz essa comunicação, quem faz essa conversa, quem faz essa escuta, né, é o profissional, o assistente social, a equipe psicossocial do hospital e faz esse encaminhamento para o conselheiro tutelar, que é uma ficha simples, né, com algumas informações básicas para que esse conselho, para esse conselheiro que receba esse instrumental, ele tenha noção do que está acontecendo com aquela criança e com aquele adolescente, para que ele encaminhe, faça os encaminhamentos necessários. Até aqui tudo bem, doutor Tecila? Complementar? Tá. Não, tá ótimo. O Estatuto, tal qual a Rose está mencionando, ele tem vários atores que precisam trabalhar de forma sinérgica. E é sempre interessante a gente ter em mente aquela ideia da prova do bastão. Nós temos uma prova olímpica que é uma prova do atletismo, que ela é marcada, são 4 atletas, e a obrigatoriedade de se fazer a transferência do bastão de um atleta para o outro dentro de uma faixa X de metros, de tal forma que aquele trajeto ele é dividido em 4 partes. E, obviamente, vencerá a equipe que chegar primeiro. Porém, se porventura o passar do bastão for equivocado, o bastão vier a cair, ou o movimento não for um movimento aceitável, de nada adiantará você ser o mais rápido.
Tá? Então, aquela prova, ela demonstra o quanto é relevante você trabalhar em equipe. E essa equipe, ela é formada com profissionais de habilidades distintas. Essas habilidades precisam se convergir para que a gente venha a ser vitorioso nessa prova, que eu estou apenas usando como exemplo. No mesmo sentido, quem atua enquanto conselheiro tutelar, ele tem que ser um desses atores que faz a condução até um determinado ponto, mas ele transmite a informação, ele transmite aquilo que é de sua competência, que é de sua atribuição para o outro. E o outro recebe, sabe do que se trata e continua a dar o tratamento respectivo. Quando você faz a transmissão, você não vira as costas e diz isso não é mais comigo, acabou e agora... Não, você é a equipe, você tem que fazer parte da equipe. O seu trabalho ele só vai se encerrar no dia que a equipe for vencedora. Então me parece que essa situação ela muito ilustra como você pode se comportar diante de várias entidades com atribuições distintas que fazem parte do sistema de proteção de criança e adolescente. É isso mesmo. E esse exemplo que o Dr. Tessila trouxe é bem simbólico dentro daquilo que a gente precisa na política da criança e do adolescente. E o que a gente percebe em algumas situações, em alguns municípios, em alguns casos, que alguém dessa equipe, né, que ele deixa o bastão cair. E aí, quando o bastão cai, toda a equipe é prejudicada. Então, qual é o objetivo maior? É a criança e o adolescente, né? A vitória é que esse menino ou essa menina tenha aí os seus direitos garantidos, né? Vamos conhecer um pouquinho a ficha. Essa ficha, se eu não me engano, eu encaminhei no grupo também, mas ela fica disponível no site do Ministério da Saúde, que você também pode ver. E aí essa ficha, ela vem dizendo os casos que tem que se comunicar. Então, ao Conselho Tutelar e às autoridades aí de competência. Olha só, eles vão marcar o xizinho, né? Tem a violência doméstica, sexual ou outras violências. O profissional vai atender, lembrando que quem vai preencher toda essa ficha, esse instrumental, vai ser o profissional da área de psicossocial do hospital, ok? Então, isso tudo vai vir acompanhado, né, com os xizinhos, com os relatos e no final da ficha, porque aqui não apareceu a parte final, mas ela tem um campo de observação e aí o profissional vai fazer um breve relato do que está acontecendo e por que esse profissional entende que é um caso de suspeita ou, né, confirmado uma agressão. Esse profissional da saúde, da assistência, ele não vai falar coisas da cabeça, né? Toda uma equipe, o médico vai dizer, o enfermeiro vai atestar, então toda a informação que vier é uma informação fiel de toda uma equipe profissional que sabe e entende como funciona e tem a sua garantia, né, de proteção desse menino e dessa menina. Vamos falar um pouquinho sobre a articulação do Conselho Tutelar com a educação, né? Eu acredito que entre esses vários parceiros, né, que a gente atua, a educação, ela é uma que é mais próxima, né? Principalmente final de ano e início de ano, né? Que aí os pais acabam que não fazendo a rematrícula dos filhos ou não tem mais vaga e aí vão correr atrás do conselho. Então, acaba sendo, dentre todos eles, acaba sendo uma instituição onde o conselheiro tem uma aproximação bem maior. Então, como que começa essa aproximação do Conselho com a educação? Lá no artigo 56 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto ele é muito claro e ele diz assim: os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de, primeiro, inciso 1, maus tratos envolvendo seus alunos. Inciso 2, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Vejam que nós, além de ter destacado em negrito essa parte de esgotados recursos escolares, a gente ainda fez um destaque maior sublinhando aí.
E o 3, elevados níveis de repetência. Então, o que acontece? Quando isso veio uma outra legislação que complementou esse artigo 56 do Estatuto, então a escola precisa comunicar ao conselho nessas 3 situações, né, de maus tratos envolvendo seus alunos. Ok, mas a escola só vai comunicar e deixar por aí? Não, tá bom, comuniquei, aí ok, deixa quieto, né? Não vou mais ter responsabilidade sobre isso. Agora o conselho, passei o bastão para o conselho que deu o jeito dele para resolver. E não é assim que funciona, né? A gente sabe que nós precisamos acompanhar todos os serviços, acompanhar até o final desse processo que a gente está atuando. O que acontece? Às vezes, o conselho ou a escola, ela não tem esse discernimento ou não tem essa informação de dizer, não, eu vou encaminhar os casos de maus tratos para os conselhos, porque o estatuto estabelece, né? Vou encaminhar para os conselhos e também vou encaminhar para quem é o responsável de investigação, que é a polícia. Ah, não, mas eu encaminhei para o conselho, pronto. Então, o conselheiro precisa sentar com a escola, precisa sentar com a direção da escola, precisa estar próximo da equipe da escola para prestar esses esclarecimentos, né? Porque aí, quando os encaminhamentos forem acontecendo, os encaminhamentos não serão equivocados e a gente chega ao final daquilo que a gente necessita e daquilo que a gente quer, que é a garantia do direito desse menino. Um outro ponto é a reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. O que acontece com relação a essa situação? A gente vê muito, infelizmente, repito, muitas das vezes por desconhecimento da própria educação, né, de como que eu vou proceder essas informações, de encaminhar para o conselho tutelar quando esse menino e essa menina já não tem como se recuperar mais, né, já está reprovada de todas as formas, então não tenho mais o que fazer com ela, eu vou cumprir a lei e encaminhar para o conselho tutelar e aí o conselho tem uma varinha de condão e resolve o problema. Claro que não é assim, né? Então, a escola precisa também esgotar os recursos que ela tem disponível para que esse menino ou essa menina não saia da escola, não se evada da escola. Entende? Então, nós precisamos, quanto conselho, dentro dessa articulação com a educação, esclarecer esse ponto para eles, né? Até que, em que momento eu encaminho para o conselho. E outra, não é um encaminhamento simplesmente assim, senhor conselheiro, o aluno X mora em tal lugar, não está vindo mais para a escola. Ligamos para o pai e o pai não apareceu. Não, é somente isso. Aparentemente, se eu fosse analisar um encaminhamento desse, eu ia entender que essa escola não esgotou os recursos, não esgotou tudo aquilo que ela tem de disponível para esse menino retornar para a escola. Então, eu vou devolver o documento e vou dizer, ó, não, eu preciso que vocês digam, né, o que a escola fez, porque só fazer a ligação não é o suficiente. Ok? Então, a escola precisa encaminhar o relatório de reunião com os pais, a cópia do bilhete que foi encaminhado para que o pai comparecesse na escola, entre outras informações necessárias para que o conselho, né, chame esse pai, aplique a medida do 129 a esses pais e, de repente, uma outra medida, né, que possa, durante a conversa com essa família, você entender pertinente dentre ali das medidas do 101. Então, a gente precisa entender isso e também orientar o profissional de educação, né? Porque às vezes a gente recebe só aqui no estado tem, e em alguns estados também pode ter aquele trabalho do FICAI, né? Da ficha de comunicação do aluno infrequente. Então, manda só aquilo dali e pronto. Se o Ministério Público me cobrar, a escola vai pensar. Se o Ministério Público me cobrar, não, tá aqui, ó, o documento que eu mandei para o conselho.
né? Então, assim, não é o menino, a situação desse menino, ele não é uma batata quente que vai jogando e a culpa sempre é do outro. Não, eu preciso entender que eu tenho que esgotar os recursos, não consigo mais, já fiz tudo o que tinha que fazer. Então, eu vou encaminhar para o conselho, que também vai conversar, que vai esgotar os recursos ali e encaminhar, se for o caso, para uma representação, para uma outra ação dentro do artigo 129 com esse pai ou essa mãe. E elevados níveis de repetência, também alguma coisa está acontecendo para que esse menino, né, não saia do 5º ano. Tem 6 anos que ele está no 5º ano. Então, assim, algo está acontecendo, né, com esse menino, com essa família, e aí a escola precisa comunicar ao Conselho Tutelar referente a isso. O artigo 6º, e é interessante essa parte que nós vamos conversar agora, porque alguns colegas pensam, né, e entendem, e vocês que estão nesse curso, a partir de agora, quem não faz vai continuar não fazendo e quem faz vai parar de fazer, porque a gente está trazendo fontes e a legislação correta do que a gente tem que fazer. Nós temos alguns colegas que, quando os pais, né, não consegui vaga na escola e tal, aí o colega vai, pega a documentação do menino e vai bater ponto lá na escola para conseguir a vaga para esse menino, para essa menina, tá? Vejam, a LDB no artigo 6º, ela é muito clara. Ela diz que é dever de quem? Do Conselho Tutelar? Não, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Esse é o dever dos pais, não o dever do conselheiro tutelar. Mas os pais não conseguiu vaga na escola X. Ok, não conseguiu vaga na escola, o conselho vai requisitar o serviço, requisitar a vaga escolar para que esse menino não fique fora de sala de aula. E a vaga precisa ser próximo da residência. Se não for próximo da residência, por não ter ali uma escola que atenda aquela faixa etária, né, ou aquela série, a Secretaria de Educação precisa pensar meios para que esse menino vá para essa escola mais longe, né? Se é um transporte fluvial, se é um transporte terrestre, não sei, mas a educação precisa garantir isso. Não é o conselheiro tutelar pegar o carro do conselho, ir lá na casa da família do seu X e pegar o menino, levar para a escola 7h30. Aí quando der lá, meio-dia, vai o carro do conselho, pega o menino. Não, esse não é o papel. Cada um precisa entender e compreender e assumir a sua responsabilidade, ok? Ainda, o 136, o inciso 12º, ele diz o quê? Promover e incentivar a comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes. E esse inciso ele foi atribuído logo agora em 2014. O que acontece? Eu, conselheiro tutelar, eu tenho o dever e tenho a atribuição de chamar a comunidade. E qual é o lugar mais apropriado para essa comunidade estar? A escola, né? Então, chamar essa comunidade para palestras, para rodas de conversas, para momentos de estudos, isso também faz parte da atribuição do conselho. Se a gente conseguir se planejar, não que todos os dias você tem que ir, não, mas você faz um planejamento e, por exemplo, a sua área de atuação são 5 bairros, então 2 vezes por mês, você vai um em cada bairro, faz o seu planejamento, mas que esteja junto da comunidade, porque isso também é importante, ok? Até aqui tudo bem, né? Bom, a gente vai falar agora um pouquinho com relação a articulação do Conselho Tutelar com a segurança pública. Isso aí também é um probleminha, né, que a gente tem alguns desentendimentos e é importante a gente compreender
o papel de cada um deles, né? É importante que esses profissionais estejam inseridos e se sintam parte do sistema de garantia de direito. O que a gente percebe em algumas situações? É que esse profissional de segurança, muitas das vezes, ele não se sente parte, né, do processo ali como órgão de garantia de direito. Então, vamos ver quem compõe o órgão de garantia de segurança pública. O artigo 144 da Constituição Federal, ela diz: a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares. Essas são as instituições que compõem a segurança. Aí você vai pensar assim, mas Rose, a gente pode requisitar um atendimento para a Polícia Federal? Eu, conselheiro tutelar, eu posso fazer essa requisição? Se a denúncia que você recebeu diz ali que aparentemente é um crime federal, você pode requisitar sim um atendimento desse profissional, ok? Então mas eu preciso entender qual é o papel de cada um deles, certo? Aqui nós vamos falar só dos que a gente tem mais atuação mais próximas, mas você pode procurar aí no 144 da Constituição e ele vai dizer o que cada um desses papéis, desses órgãos, ele vai estar a sua atribuição, entre outros instrumentais também que normatizam a atuação desses profissionais. Então, vamos lá, vou trabalhar com a Polícia Civil e com relação às polícias militares. Nós não vamos aqui dizer como a polícia tem que fazer, como deixar de fazer, não, porque não é o nosso papel, né? E eu não tenho competência para ir esmiuçar isso daí. Só a questão mesmo da atribuição de estar articulado com essas pessoas, com essas instituições, ok? O parágrafo 4º do artigo 144, ele vai dizer assim: as polícias civis, dirigidas por delegados da polícia de carreira, incumbem ressaltada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares, né? Porque as infrações penais militares, eles têm um procedimento próprio. O parágrafo 5º, ele vai dizer: as polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública, aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Isso é o que está lá na Constituição Federal. Ok. Com relação à Polícia Civil, o conselheiro tutelar, no exercício da sua função, ele recebe uma denúncia, ele recebe um fato ali, ou alguém vai lá pessoalmente, e aí que o crime está acontecendo naquele momento, né? Por exemplo, tem um casal brigando e aí tem uma criança envolvida ali no meio dessa briga, dessa discussão. Alguém liga para o conselho tutelar porque tem uma criança ali envolvida, né, no meio dessa confusão, da briga dos pais aí ou dos responsáveis. E aí o conselho faz o quê? O conselho requisita o serviço do delegado. Ele requisita e determina que o delegado vá lá e vá apartar aquela briga e vai parar aquela briga. Essa é uma requisição que não vai surtir o efeito que você espera, porque pela Constituição, olha, cabe à Polícia Civil a investigação, a apuração. Naquele momento de conflito, quem vai atuar é a Polícia Militar, ok? Então, a gente precisa saber em que momento que eu vou fazer a requisição do serviço. Outra, mas eu tenho que ir porque tem uma criança ali.
A polícia precisa se sentir parte do sistema de garantia de direito. Nós precisamos sentar com os comandos, né, você aí no seu município, você no seu estado, e mostrar para eles que eles fazem parte. E se tem uma criança ou um adolescente envolvido ali, eles também são órgãos de proteção naquele momento, desse menino e dessa menina. Porque muitas das coisas não compete ao Conselho Tutelar, e sim procedimentos, né, mais avançados que só o Conselho Tutelar pode requisitar o serviço. Mas uma coisa que a gente precisa deixar muito claro, e eu trago isso nesse slide, e algumas pessoas não gostam muito, né? Mas é importante que você, conselheiro tutelar, entenda que o Conselho Tutelar não é órgão de auxílio da segurança pública. Apesar de que a gente tem alguns colegas aí, né, que querem se caracterizar como tais, mas o Conselho Tutelar não é órgão de auxílio da segurança pública, auxílio no sentido de executar tarefas que é de competência da segurança. Por exemplo, nós tivemos um tempo atrás um caso de um município, de um conselho que nos procurou e disse: Rose, nós recebemos um pedido, né, aqui, para que a gente apure um crime que está acontecendo em tal lugar, de suposto abuso sexual. E a determinação diz aqui que é a gente que tem que ir lá para fazer, né? Então, assim, e essa determinação, ela veio de uma entidade em que também tem a obrigação de fiscalizar. Então, o que acontece? O conselheiro foi lá fazer, mas esse não é o papel do conselheiro. Ele não é capacitado para investigar nada, para investigar crime nenhum, não é o papel dele. Então, os órgãos precisam saber também qual é o papel do Conselho Tutelar. Porque às vezes é determinado alguma situação para o conselheiro porque o órgão também não conhece a atribuição do conselho. Ou imagina, né? Tem muita imaginação de qual é a função do Conselho Tutelar dentro desse que diz respeito à criança e adolescente, certo? Então isso a gente precisa compreender. Outra questão também, que é muito recorrente, que acontece, de às vezes o adolescente comete um ato infracional e aí a polícia faz a apreensão, tudo, e aí aciona o Conselho Tutelar. Para que eu vou acionar o Conselho Tutelar? Sendo que o menino já está no órgão que faz parte da garantia de direito. E aí a gente ouve algumas respostas assim: mas vai que chega lá na delegacia e o menino diz que o policial bateu nele. Né? O conselho vai estar lá e vai entender, vai dizer que não. Então eu estou ali para auxiliar e para proteger a polícia. Não é isso, nem o papel do conselho. Então o órgão de segurança precisa entender que ele faz parte do sistema de garantia de direito. E como que a gente vai orientá-los e como que a gente vai trabalhar com relação a isso? Indo, conversando, articulando. Temos casos bem recentes de conselheiros tutelares que receberam voz de prisão porque eles foram solicitados, né, num determinado caso, e o conselheiro orientou, falou: não, olha, vocês estão aí com o adolescente, pode fazer os procedimentos de vocês, vocês devem comunicar aos pais, e aí os pais já vão se encaminhar para o local onde que vocês vão levar o adolescente para a delegacia. Só que para o agente público de segurança que estava ali, ele entendeu que o conselho estava sendo omisso. Não, o conselho estava fazendo o atendimento e fazendo a orientação. E aí deu voz de prisão para os colegas, né? Claro que isso aí gerou outros procedimentos, representações pelo agente público e tudo. Mas é um exemplo de que a gente precisa urgentemente ter essa articulação com os órgãos e principalmente com aqueles órgãos que a gente tem uma dificuldade maior. Então a gente precisa tirar da mente essa questão que só a saúde, só a educação, eu só vou falar com esses órgãos, os outros não. Então a gente precisa fazer isso. E aí eu trago
uma fala bem interessante, se você puder pesquisar depois ali alguns livros do Dr. Edson Seda, e esse livro, A Criança, a Polícia e a Justiça, ele é muito interessante, ele é muito importante que você leia para que você compreenda o papel de cada um, né? Então ele diz no livro dele assim: conselheiro tutelar não pode legalmente ser transformado em curador de adolescentes detidos pela polícia, pois é membro de um colegiado, ou conselho tutelar, que requisita serviços da própria polícia. O que ele quis dizer aqui nessa frase? E aí, quando você for pesquisar o livro, você vai entender todo o contexto, né? Não sei se já aconteceu com vocês, mas você está de plantão e aí recebe uma ligação da delegacia dizendo que um adolescente foi apreendido e que não localizou ninguém da família. Né? Não localizou ninguém, não localizou o pai, não localizou a mãe, não localizou o tio, não localizou ninguém. E o delegado precisa ouvir o menino, então ele quer que o Conselho Tutelar participe dessa oitiva. Isso aí nunca aconteceu com vocês, né? Pois é, só que não é o conselheiro tutelar que vai participar dessa oitiva. Porque o entendimento que nós temos é que o conselheiro, ele não é individual, ele é um órgão. Tanto é que todas as requisições, todas as aplicações de medidas que esse conselheiro faz no plantão, os outros 4 precisam referendar, porque senão não tem validade nenhuma. Os atos que um conselheiro assina, ele não tem validade, porque não é o colegiado. E a resolução 170 do CONANDA, ela fala sobre isso. Ela traz essa orientação de como trabalhar em colegiado. Só que hoje acontece muito embate por causa disso, né? Aqui a segurança já está sem paciência, o conselho já está sem paciência e aí acaba que havendo um embate ali. Mas o que é importante, nós não podemos ir por esse lado do embate. Em algumas situações ele é inevitável, né? Mas quando ele é feito dentro da legalidade, dentro daquilo que a lei estabelece, ele vai, no final você vai ter a resposta certa que você precisa. Então você já tem que entender isso. Quando for chamado para oitiva, outra coisa que acontece muito com relação aos conselhos tutelares e à segurança, em alguns momentos, em algumas situações, lá na ocorrência policial, consta que o conselheiro tutelar é testemunha do abuso. A não ser que você presenciou e você é testemunha, né? Mas o conselheiro tutelar, ele apresentou a denúncia, né? Ele recebeu uma denúncia, ele recebeu uma denúncia do Disque 100 de abuso. Encaminhou para a delegacia para que seja feito as apurações, né, criminais lá. Mas no boletim de ocorrência vão colocar que o conselho, ele é testemunha, e ele não é testemunha. Ele foi o que deu causa àquele boletim de ocorrência, né? Ele requisitou o serviço daquele profissional. Então, isso a gente precisa também compreender. Uma outra questão também, que traz muito claro isso no livro do Dr. Edson Seda, com relação ainda ao autor de ato infracional, de assinar na delegacia aquele termo, né, sobre responsabilidade, né, e de apresentar esse menino para o Ministério Público no dia seguinte, né, ou quando for possível. Então, o que acontece? O conselheiro vai assinar o negócio. Mas o conselheiro, ele vai localizar o pai e a mãe e vai entregar o menino para o pai e para a mãe. Ou vai entregar o menino no acolhimento institucional. Mas aí, quem é que vai ser chamado a levar o menino lá? O conselheiro que assinou o termo de responsabilidade. Então, assim, a orientação é quem recebe o menino que assina o termo de responsabilidade. Por exemplo, o adolescente é de outro município, é de outra cidade, cometeu ato infracional, está aqui, eu vou aplicar a medida de proteção, que é de acolhimento. E quem vai assinar? O diretor do acolhimento, do abrigo, ok? Bom, gente, já foi rapidinho, né? A gente tem mais algumas coisinhas para falar, mas tem uma atividade bem legal para vocês, eu postei ainda agora e já a gente volta.
Olá, voltamos. E aí, conseguiram sentar em grupo, discutir, né? Ver, lembra que a gente colocou aí no exercício, né? A questão para vocês pensarem uma situação e dentro dessa situação trazerem todos os agentes que trabalham no sistema de garantia de direito para atuar de forma a proteção integral desse menino, dessa menina, nessa situação que vocês escolheram. Conseguiram fazer? Tem alguma coisa aí, doutor Tecila, já de alguns colegas que já mandaram? Tem, nós temos aqui algumas postagens de Rio Branco, temos também lá de Paraná, do Maranhão, mas eu queria, pegando um gancho na sua fala, eu me recordo de uma lição que eu fiz na então 5ª série, né? O senhor é bom de memória, hein? Tem algumas coisas que me marcam e aí eu me recordo de um processo de comunicação. Como que se dá um processo de comunicação? Então você tem a figura do emissor e você tem a figura do receptor. Então se o emissor teve a sua mensagem capturada pelo receptor, consequentemente ele terá uma resposta. E aí a comunicação ela flui. E eu sempre levei isso para a minha vida. Enquanto promotor de justiça, eu até disse ontem, né, eu tenho lá poder de requisitar serviços públicos, mas nem sempre eu requisito, porque eu compreendo que não me compete muito ficar mandando na vida do outro. E nós vivemos numa sociedade que não há tanta hierarquia assim. A hierarquia ela existe apenas por um critério organizacional, mas não para um critério impositivo. No mesmo sentido, eu vejo muitos conselheiros tutelares requisitando, e eu até citei nomes de exames com 5, 6, 8 palavras, bota uma palavra, um hífen, são exames absurdos, malucos, né? Então, quando a gente se depara com uma situação igual a essa, quando você vai trabalhar em rede, você precisa compreender por que o outro não atendeu a sua mensagem. Então, digamos, eu solicitei ou requisitei, determinei, seja qual o nome que eu tenha dado a isso, a polícia militar, e aquilo não surtiu efeito algum, o meu papel não é causar crise, o meu papel é conseguir entender por que a minha mensagem ela não foi recebida e não foi respondida. E aí a gente então vai conseguindo construir um ciclo onde a gente consegue se fortalecer, e não o ciclo da destruição do papel. Eu mando o papel, você recebe o papel e não dá a ele a atenção respectiva, ou em tempo de mensagens eletrônicas, eu mando, você visualiza, mas nada faz. Em contrapartida, quem está no meio de tudo isso é a criança e o adolescente. Então eu sempre costumo dizer que eu vou ao outro lado da rua, eu vou entender a dimensão do outro, aonde o outro está inserido, para que a gente consiga se somar e consiga ter um atendimento respectivo. Do contrário, vai ser um pedindo e o outro fingindo que não recebeu, ou não respondendo, ou se respondendo de forma grosseira. E a gente também tem que lembrar que nós temos algumas limitações. Eu não conheço a realidade da função do outro, eu não conheço os fatores que limitam ou que permitem fazer a ação do outro. Então é uma via de mão dupla. Eu acredito que a gente precisa ter isso como norte e a gente consegue avançar bastante, tá? Porque a integração entre órgãos nada mais é do que todos sentados à mesma mesa, sem hierarquia, cada um dentro do seu contexto e analisando em que um pode se acoplar ao outro e não um determinando que o outro faça. Aí não é integração, aí é subordinação que não gera o resultado que a gente gostaria, tá? E eu sempre faço essa reflexão acerca do poder da comunicação e eu vou pensar nos dias atuais. Quando você manda lá a sua mensagenzinha do WhatsApp, inclusive mandem para a gente, nós estamos esperando. Ontem teve muitas fotos, vários polos ligados. Eu comecei a conhecer um pouco melhor a geografia da região norte, que é muito dispersa, porém tem uma característica que é bem aguerrida, mas quando você manda uma mensagem, você espera que o outro responda. Se ele não respondeu, você precisa encontrar o plano B. Na nossa vida é assim também, e na nossa relação profissional também tem que ser dessa forma. Muito bem. Volta só nesse slide que eu estou aqui na tela. Essa fala do Dr. Tecila é mais ou menos esse desenho aí, ó. Todo mundo sentado, né, conversando, né, para resolver o problema do menino e da menina que
que está ali nesse meio. E é extremamente importante eu conhecer o papel do outro. Não basta eu dizer não é função de A ou não é função de B, mas eu tenho que saber por quê, né? Vai que vamos supor, também é um ponto crítico, doutor Tecila, que acontece dentro da atuação do Conselho, é o atendimento dos serviços, dos CRAS e CREAS, né? Então, é importante que a gente compreenda que o serviço também é limitado. De alguma forma, esse serviço é limitado também, ok? Então, vamos voltar aqui na nossa fala, enquanto vocês estão escrevendo aí, mandando as respostas, né? Eu creio que vocês conseguiram aí pensar uma situação, até porque existe várias situações que vocês vivem no dia a dia, então pensar um caso que envolva toda a rede, né, todo o sistema de garantia não é difícil. Mas dando continuidade, e aí a gente vai conversar bastante, acho que nessa parte aqui a gente vai conversar bastante com o doutor Tecila, né? A articulação do Conselho Tutelar com o Poder Legislativo, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Também é um momento que nós, conselheiros tutelares, nós, conselheiros de direito, precisa ter essa conversa, precisa ter essa disponibilidade de estar ali, conversando, né? Ouvindo, trocando ideias, discutindo casos. Isso é importante que aconteça, certo? Quanto ao Poder Legislativo, nosso material diz o seguinte: a Câmara de Vereadores exerce o Poder Legislativo no município. É o espaço onde a população tem contato com seus representantes e pode apresentar suas reivindicações e sugestões, exercendo assim sua cidadania. Então, a gente sabe qual é o papel do vereador ali no seu município. E aí a gente vamos andar mais um pouquinho e a gente sabe qual é o papel do deputado estadual do seu estado. E o que eu tenho a ver com isso quanto Conselho Tutelar, quanto Conselho de Direito? Eu não sou vereador, não tenho pretensão, não tenho nenhum partido político, não gosto de política, não gosto nem tal. Não quero me envolver nesse assunto. Bom, quanto Conselho Tutelar, conselheiro tutelar no exercício da função, você precisa estar conversando com esses poderes, legislativo municipal e legislativo estadual. Mas para quê? Para buscar apoio político, para brigar, lembra que a gente falou ontem, né? Político partidário? Não é para isso. Porque as leis que atuam, né, e que tratam de assuntos relacionados à criança e adolescente, né, de proteção, sai dali dessas duas casas, da Câmara Municipal e da Assembleia Legislativa. Então, a gente precisa estar conversando, né? Dentro dessas duas casas existem aí as comissões, né, que tratam especificamente da criança, do adolescente e algumas comissões, outras classes também. Isso precisa estar, o conselheiro tutelar e o de direito precisa estar junto desses profissionais, né? Auxiliando ali, levando dados, levando informações para que se tenha uma lei efetiva. E a gente vê em algumas situações, em alguns momentos, que por falta de conhecimento da política pública da criança e do adolescente no município, ou por falta de dados, né, saem algumas legislações aí, algumas leis que não contribuem muito com a garantia do direito desse menino ou dessa menina. Né? São assim, não sou da área do direito, mas são aquelas que chamam de a lei que nasce morta, né? Então já não tem uma eficácia. Mas por quê? Porque o vereador não faz? Não, é porque ele não tem o conhecimento e nós, quanto conselho, quanto garantidores de direito, a gente tem o conhecimento e a possibilidade de chegar e mostrar e levar a demanda para eles, para que aconteçam e que se façam cumprir a legislação ou, se for o caso, fazer uma legislação complementar com relação a isso. Então, é importante que você
faça essa conversa, essa articulação com eles, mas que seja algo instituição para instituição, né? Que não seja algo de troca, né? O conselho vai fazer isso, mas a gente quer isso. Não, porque para a área da infância, para o menino e para a menina que precisa da garantia do seu direito, que precisa da sua educação garantida, que precisa da sua saúde garantida, que precisa do acesso à assistência social garantido, dos benefícios e outras garantias, essa troca, né? Esse troca de favores, isso daí não vai ajudar, isso aí não vai adiantar para ele, que esse é o pensamento que eu tenho que ter. Então, eu tenho que me aproximar desses dois poderes, desses órgãos, para quê? Para que a criança e o adolescente do meu município tenha de fato seus direitos garantidos e não uma questão de troca. Por isso que a articulação não é do conselheiro A ou B ou C, a articulação é do conselho. Então, o conselho vai fazer essa articulação, entende? Não apenas um conselheiro, ok? A relação do Poder Legislativo com o Conselho Tutelar ocorre estritamente por meio de sua atribuição de legislar. No que tange à participação do Ministério Público, agora a gente vai falar um pouquinho do Ministério Público, no sistema de garantia dos direitos da criança e adolescente, de acordo com os termos do artigo 127 da Constituição Federal, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica de origem democrática e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, assim, só finalizando a questão dos poderes, eu conselho tutelar, eu preciso estar alinhados, eu preciso estar próximo das câmaras de vereadores e da Assembleia Legislativa no sentido, ok, de órgão para órgão, tá? Nada de trocas. Com relação ao Ministério Público, e aí eu não vou entrar em detalhes porque eu não sou competente para isso, né? Eu tenho um profissional aqui que é extremamente competente, conhece tudo, mas a gente vai falar um pouquinho do que a gente entende, compreende a relação entre esses dois. O que acontece muito mesmo é o conselheiro tutelar de não saber o que fazer e aí encaminhar tudo para o Ministério Público, né? O menino fez cara feia, manda para o Ministério Público. O menino... Então, a gente precisa entender hoje, dentro do Estatuto, qual é o momento que eu vou encaminhar para o Ministério Público. Porque, às vezes, a gente encaminha uma ação que eu, conselheiro tutelar, posso aplicar uma medida de proteção para esse menino, posso requisitar o serviço, né, para essa família, mas eu não faço encaminho para o Ministério Público. E aí o Ministério Público vai ter que, né, precisa fazer todo o levantamento daquilo dali e deixa de fazer uma outra parte que também é importante. Então, a gente precisa compreender que o Ministério Público, essa articulação é importantíssima, mas você tem que saber, eu, conselheiro tutelar, posso fazer isso, isso, isso. Até que ponto o Ministério Público vai entrar nessa situação? Doutor Tecila, vamos jogar a bola para ele. Eu volto a lembrar, eu vou citar duas situações. Uma eu já falei, é a situação da corrida de passar o bastão, né? E uma outra é uma questão de espaço. Toda instituição, ela requer e ela necessita de espaço. Nós vivemos em um sistema. Nesse sistema não existem vazios. Se houver vazio, a tendência é que uma instituição ela acople a esse vazio e aí ela vai se expandindo cada vez mais. Então, nós vamos compreender o seguinte: se eu sou apenas o repassador da situação, eu estou perdendo meu espaço. Ou não estou consolidando o espaço que os que me antecederam garantiram. Ou não estou permitindo que a minha instituição se desenvolva a contento. Então, ser o repassador por parte do Ministério Público não é o adequado, no mesmo sentido do Conselho Tutelar também não é o adequado. É uma questão, então, de se compreender como participante deste processo, que cada entidade tem o seu espaço respectivo. Então, eu, conselheiro tutelar, se eu tenho fato comigo,
é melhor para o conselho tutelar que eu exerça a minha função, que eu cumpra com a minha obrigação ou que eu seja um mero repassador desse problema ao outro? O mesmo raciocínio vale para o promotor de justiça. O promotor também é viável que ele cumpra a sua atribuição ou apenas ele é um repassador? E é muito fácil você encontrar a figura do repassador. É só você pegar as estatísticas. Encaminhou, mas nada, não resolveu nada. Não teve nada de efetivo, né? Não, ele simplesmente repassou. Então, quem tem essa conduta, naturalmente não vai conseguir avançar. Vai se sentir frustrado, vai se sentir não realizado e a sua instituição lá na frente, ela não vai ter a relevância mais necessária. Então, a gente precisa ter essa compreensão. Agora, também, nós não podemos fazer aquilo para o qual não temos competência. Quando nós não tivermos a competência, a gente precisa buscar compreender o outro e articular-se com o outro. Ou se realmente a nossa competência ela é zero, ou seja, não me compete intervir naquela situação, aí sim eu passo o bastão, mas eu passo o bastão com qualidade. Com qualidade, com subsídios também. Isso é importante. Até está em casos concretos, né? A gente falou ontem, e aí vocês também discutiram bastante no grupo, com relação à estrutura dos conselhos tutelares que nós temos hoje na Amazônia Legal e na grande maioria do país, que são estruturas totalmente frágeis, estruturas que não comportam, não dão um bom atendimento, uma boa acolhida para esse menino e para essa menina. Então, assim, mas o que eu faço? Esse é o momento de você exercer o seu papel quanto conselheiro tutelar, utilizando o que a legislação lhe diz, de fazer uma representação ao Ministério Público. Aí o que acontece? A comunicação que o doutor Tecila trouxe. Você faz um documento, faz um ofício dizendo para o Ministério Público que está faltando água, que você tem que levar água na garrafa PET e tal, não sei o que, para providências. Ok, o MP vai lá, vai fazer a fiscalização, fazer a parte dele, o papel dele. O trabalho que essa equipe está fazendo, o Conselho poderia poupar. Em que sentido? De levar todos os dados e apresentar uma representação direta no Ministério Público. Assim, não sei se pularia etapas, no sentido de que seria um retrabalho, né? O MP vai ter que fazer toda a fiscalização, faz uma representação direta para o Ministério Público, porque aí você vai ter elementos, você não vai estar pedindo, será que vai dar certo, será que não? E até para o gestor público também entender e compreender que o Conselho Tutelar precisa ser respeitado. Infelizmente, algumas situações precisa ter essa representação e aí toda a justiça vai fazer o seu papel quanto justiça. Mas você, conselheiro, precisa também dar essa demandar isso, né? E aí o estatuto vai dizer lá quais são os casos que você vai encaminhar para o Ministério Público. Porque, viu, Rose, essa questão do encaminhamento por si só, a gente precisa compreender. Você bem disse qual é a função, quais são os direitos, quais são os deveres, aonde se insere o Conselho Tutelar. Então, eu não posso simplesmente absorver todo esse conteúdo e passar a ideia de que ele não me pertence. Logo, se eu não tenho energia adequada, quem vai resolver é o promotor. Logo, se eu não tenho papel sulfite, é o promotor. Se eu não tenho equipamento, é o promotor. Aí o promotor vai ser conselheiro tutelar também. Exatamente. Então, é preciso que você exerça a sua autoridade, é preciso que você exerça a sua autonomia, é preciso que você faça valer o papel do conselho tutelar e não simplesmente fazer o repasse da situação. Por quê? Porque quando você vai exercendo a sua função, primeiro, você aprende a dialogar, você vai conhecendo dificuldades, vai encontrando facilidades, vai aferindo se realmente aquela dificuldade ela é real ou ela é fictícia, você começa a dialogar, você começa a procurar parceiros que fazem também essa fiscalização, você há pouco mencionou o Poder Legislativo. Então, um exemplo, a Câmara Municipal pode ser o integrante, mas não a Câmara Municipal para você ir lá e, me perdoe a palavra, mas escrachar o secretário ou o prefeito como se eles só tivessem a sua situação para resolver. Tá? A gente precisa ter isso como bússola, como maneira de procurar, porque do contrário, você usou até uma expressão há pouco, que conselheiro tutelar não é curador de adolescente aprendido. Eu vou fazer mudando, ter você mudado. Promotor de justiça não é curador de conselheiro tutelar.
Tá? Então, a gente precisa deixar isso bem claro. É óbvio que se a gente estabelecer uma conversa nesse padrão, a gente consegue avançar, eu, promotor, consigo exercer todas as minhas funções, você, conselheiro tutelar, no mesmo sentido, e quem ganha é criança e adolescente. E não quando a gente simplesmente repassa para o outro, que ninguém vai ganhar. Exatamente. E assim, alguns conselheiros assim ficam com um pouquinho de vontade, vou levar esse promotor lá para o meu município, mas ele é de Rondônia. Talvez eu irei. Mas assim, é extremamente importante essa fala do Dr. Tecila. Por quê? O que a gente vê hoje, percebe hoje, né? Conselheiro tutelar tirando expediente no Ministério Público. Né, com um calhamaço de situações para que o promotor possa resolver. E são coisas que você, conselheiro, pode resolver também. Então, isso é importante você saber. Mas se vier do Ministério Público uma determinação, se vier do Ministério Público uma requisição, a escola vai atender, a saúde vai atender, porque ela não está atendendo a requisição ou a solicitação do Conselho Tutelar. Peraí. Então, nós precisamos ir lá no diálogo, chamar os secretários e dizer, olha, as determinações do Conselho são determinações que devam ser cumpridas, assim como a do Ministério Público. Então, eu não preciso, conselheiro tutelar, ir lá no Ministério Público para que ele faça o seu papel, a não ser que você requisite uma situação, requisite um atendimento e ele é negado esse atendimento por escrito, aí você representa aquele órgão que deu a negativa, sem a justificativa. Aí é uma outra história. Agora, não ir no Ministério Público porque o timbre do Ministério Público tem mais poder do que o timbre do conselheiro tutelar. E não é isso. São poderes distintos, cada um dentro da sua atribuição. Né? Então, é importante que a gente compreenda isso muito claro. Da mesma forma, vai acontecer situações de que o Ministério Público pode determinar uma situação para você, né, conselheiro tutelar, para você, conselho tutelar, que não é a tua atribuição. Isso também pode acontecer. Né? E aí você vai fazer o quê? Eu vou correndo, eu vou fazer... Não, você vai de maneira respeitosa, como todas as outras entidades, essa articulação. E lá, doutor, olha, não é essa a nossa função é essa, a forma de trabalhar é dessa forma, né? O estatuto diz isso, isso, isso. Então, a partir desse momento, eu estou estabelecendo uma comunicação e uma articulação com o ente Ministério Público. Certo? Porque nem todo mundo conhece todas as coisas, nem o Conselho conhece todas as atribuições do Ministério Público e nem o Ministério Público conhece todas as atribuições do Conselho. Né? Alguns promotores têm mais uma coisa, tem alguns promotores que eles não atuam especificamente na área da infância. Né? Em alguns municípios ele atende várias outras comarcas e várias outras... municípios. Então, o que acontece? Ele tem outras demandas também para fazer. Aí o conselheiro passa 24 horas lá na porta do Ministério Público, é complicado. A gente precisa avançar nesse sentido, né, de encaminhar os casos que de fato tenham relação com a atribuição do Ministério Público conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Viu, Rose? Até você tocou numa questão interessante, colocar a realidade de Rondônia, mas ela é uma matriz do Brasil como um todo. Nós temos promotorias com 40, 45 mil habitantes e um promotor. Ele atua nas mais diversas áreas. Só que, geralmente, essa comarca ela tem 3 ou 4 municípios e cada município tem pelo menos 5 conselhos tutelares. Então, observe bem, se tiver 4 conselhos, são 20 conselheiros tutelares. Imagine que os 20 queiram ter uma audiência com o meu colega. Vai ficar um pouco difícil. Mas, em contrapartida também, é preciso compreender que você lá na ponta, enquanto conselheiro, você tem um quantitativo muito grande de informações de para onde aquele caso pode ser trilhado, de que forma ele pode ser melhor dimensionado, aonde, com quem recorrer. Você talvez foi a família, você conhece as peculiaridades daquela família, você sabe que aquela família, digamos, ela congrega na igreja X. Então esse fato dela congregar pode ser um fator de apoio. Não, aquela família também ela está vinculada a uma entidade Y.
Então essa entidade também pode ser um ponto de apoio. Ah, não, naquele bairro, digamos, tem ali a pastoral da criança, que também pode prestar auxílio. Então você vai construindo fatores de proteção naquela comunidade e fatores de proteção que mantém a criança na comunidade, mas que você começa a ter várias pessoas olhando e cuidando melhor daquela criança naquele contexto. Obviamente, eu, promotor, não tenho essa expertise porque eu não vivenciei a realidade. Eu a terei se houver necessidade e se você me trouxer essa realidade. Agora, do contrário, eu vou trabalhar com CRAS, CREAS, com os instrumentais básicos que nós temos, que às vezes nem existe lá no bairro, nem chega até lá. Exatamente. Então, por isso que é importante essa troca de informações e que cada um exerça a sua autonomia. Você, conselheiro tutelar, você tem que exercer a sua autonomia. Você não precisa pedir ao promotor se pode ou não pode fazer. Você vai sim solicitar naquilo que é a atribuição do Ministério Público. Na sua atribuição é seu papel. Inclusive, você não mencionou, mas é pouquíssimo utilizado, as deliberações do Conselho Tutelar, elas podem ser revistas pela autoridade judiciária, Sim. Não é pelo Ministério Público. Então, aquilo que você deliberar enquanto órgão colegiado não será revisto pelo Ministério Público, será revisto pela autoridade judiciária, obviamente com a participação do Ministério Público. Mas a sua deliberação, ela só é desconstituída juridicamente com uma decisão judicial. Óbvio, ninguém quer chegar a judicializar, a ideia não é essa. Mas, se a gente for aplicar o Estatuto a ferro e fogo, realmente essa é a função. Então, isso demonstra ainda mais a autonomia que o conselheiro tutelar deve ter e exercer. Exatamente. Uma coisa que a gente tem, como alguns colegas nos procuram para orientação, exatamente essa questão da revisão da medida que esse conselheiro toma. O que acontece muitas das vezes? Eu não falei aqui, mas o doutor Tarsila trouxe isso muito bem, que às vezes o conselheiro aplica uma medida de proteção. Isso acontece, por exemplo, de acolhimento institucional, e aí o secretário da Secretaria de Assistência diz, não, eu não quero esse menino acolhido, não vou acatar isso daí. Ele não pode fazer isso. Ele pode sim, conforme o 147, ele vai fazer o quê? Pedir lá via judicialmente a revisão dessa medida do acolhimento institucional lá para o juiz. E aí o juiz vai ver ouvir todas as partes e vai saber, não, eu vou manter ali a decisão do Conselho Tutelar ou eu vou acatar o que a Secretaria está pedindo. Então isso é importante a gente saber. Quando o Conselho Tutelar faz uma requisição de serviço, faz uma requisição de garantia de direito desse menino, dessa menina, é lei. Lei no sentido de que precisa ser cumprido. Para ser revisto, somente o Poder Judiciário que pode fazer isso. Mas eu vou falar também, por último, que está terminando, na área da infância e da juventude, a atuação ministerial está traçada nos artigos 200, que é ainda do Ministério Público, né? 200 a 205 do Estatuto. A competência de atuação do Juizado da Infância e da Juventude se dá nas ações envolvendo casos de vitimização e violação dos direitos contra crianças e adolescentes, bem como nos casos em que o adolescente é apresentado como autor de ato infracional. Ok? Ainda é competente, né, conforme o inciso 7 do artigo 148, conforme os casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis. Então, a gente tem que compreender isso, que eu só vou encaminhar para o judiciário aquilo que é competência do judiciário, que está lá no artigo, a partir do 148, que ele vai dizer quais são as atribuições, o que eu tenho que mandar, e para o Ministério Público aquilo que está lá dos 200 até o 205, que vai falar as atribuições que o Conselho vai poder encaminhar para o Ministério Público. Ô, Rosi, só fechando aqui, o pessoal está eventualmente confundindo tanto a minha atividade quanto a sua, mas Marabá acertou em cheio, Palmas, Tocantins também, Macapá, o Grupo A, Barra do Corda, Maranhão também acertou. E a galera está pesquisando bastante para responder aqui, viu? Muito bom, é isso que a gente quer. Suzana Alcântara mandou aqui uma carta escrita, ela é de Ananindeua, do Pará. E também o último que chegou há pouco
é de Bragança, também no Pará. Pronto, um cheiro para todos vocês. Meu tempo esgotou. Daqui a pouco eu volto como auxiliar do Dr. Tecila. Um abraço. Educação à distância, mudando realidades.